Queridos, nessa noite nós damos continuação, então, às nossas exposições nos cânticos de romagem. Eu peço que você abra comigo a sua Bíblia no Salmo de número 127. E a palavra do Senhor nos diz assim: tudo bem procede de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, oremos ao Senhor. Deus Santo, estamos diante da Tua Palavra, pedimos que nessa noite, Senhor, fale os nossos corações por intermédio dela. Essa é a nossa oração, no nome e no merecimento do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Meus irmãos, sempre que eu me deparo com a necessidade de falar sobre a autoconfiança e a autossuficiência, eu me lembro de um episódio de uma série de comédia muito conhecida no Brasil, um seriado chamado Chaves. No episódio em questão, o professor Girafales tem uma tirada cômica muito interessante. Ele diz o seguinte: eu só me enganei uma vez na vida. Foi quando eu pensei que estava enganado. Existem pessoas confiantes. Existem pessoas muito confiantes e existe o professor Girafales. Embora essa seja uma personagem fictícia, vez por outra nós encontramos pessoas muito parecidas com ele. Homens e mulheres extremamente autoconfiantes, demasiadamente autossuficientes. Na prática, um pouquinho de confiança é bom. Afinal de contas, todos os dias nós precisamos realizar muitas coisas, tomar muitas decisões, e fazer isso dominado sempre pela incerteza é ruim. Mas, e esta é uma pergunta importante, será que nós precisamos ser tão autoconfiantes e tão autossuficientes? Ou talvez a melhor e mais importante pergunta seja: será que nós podemos ser autoconfiantes e autossuficientes dessa maneira? O Salmo 127, você verá, nos mostra que não. No texto em questão, nós aprendemos, segundo o ensino de Salomão, que todo o bem procede de Deus. E este é o tema da nossa reflexão nessa noite. Nós veremos aqui como o autor discorre sobre esse assunto e o aplica à vida prática. Estruturalmente, o Salmo 127 é dividido em duas partes. A primeira contempla os versos 1 e 2 e a segunda os versos 3, 4 e 5. Olhando para o texto, em sua primeira seção, nós entendemos que, uma vez que todo o bem procede de Deus, então os esforços humanos são vazios à parte do Senhor. Se nós admitimos que Salomão é o autor de Salmo 127, então é interessante notar que há uma certa proximidade entre o que ele fala aqui neste texto e as conclusões que são apresentadas por ele no livro de Eclesiastes. Enquanto lá em Eclesiastes a vida debaixo do sol, vivida à parte de Deus, é considerada como uma grande vaidade, neste texto, os trabalhos e os esforços humanos, sem a bênção de Deus, são considerados vazios. E Salomão estabelece esse argumento utilizando 3 ilustrações. No verso de número 1, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. A palavra hebraica bait pode ser usada com diversos significados. Ela se refere a uma casa onde habita uma família, a um palácio, como aqueles nos quais vivem os reis, a um templo, como aquele que foi construído por Salomão, como a casa do Senhor, Deus de Israel. Agora, seja qual for o cenário, o exercício de construir uma casa é algo difícil. Ele exige esforço, comprometimento, recursos. Mas Salomão entende que, embora importantes, o esforço, o comprometimento no trabalho e os recursos não são aquilo que garantem o sucesso dos empreendimentos humanos. O que Salomão está nos ensinando é que, sem a bênção do Senhor, todo o trabalho humano, ainda que pareça bem-sucedido por algum tempo, será incapaz de produzir segurança e não conseguirá se sustentar por muito tempo.
Então, na perspectiva do texto, os esforços e o empenho humano não são suficientes para garantir o sucesso permanente dos empreendimentos. A parte do Senhor, tudo aquilo que o homem faz é vão, é vazio, é incapaz de garantir o resultado pelo qual se trabalha. A segunda ilustração se encontra ainda no verso 1, mas agora na sua porção final, quando o texto nos diz que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Assim como na primeira ilustração, a segunda mostra a ineficácia dos recursos e do trabalho humano à parte da graça de Deus. A linguagem empregada aqui aproxima esse salmo não apenas do texto de Eclesiastes, mas também do Salmo 121. O questionamento sobre de onde virá o socorro, lá no Salmo 121, é muito pertinente. Veja, a sentinela humana pode cochilar, ela pode se distrair, ela pode falhar, mas Deus, o fiel guarda dos homens, não cochila e nem dorme. E a ilustração da sentinela aqui é muito interessante, porque o homem sempre se esforçou para garantir a sua proteção e a sua segurança. As cidades no Oriente Antigo eram construções fortificadas. Ao redor de muitas cidades havia muros altos e imponentes nos quais estavam encravados os portões que permitiam a entrada e a saída dos moradores e também sobre os quais ficavam as sentinelas, que eram as pessoas responsáveis por observar os arredores da cidade para identificar então a aproximação de possíveis perigos e alertar aquelas pessoas que cuidavam da defesa da cidade. As sentinelas desempenhavam uma função, de certa forma, parecida daqueles vigilantes que nós contratamos que ficam rondando as nossas ruas aqui na madrugada. O salmista não está dizendo que o trabalho delas era inútil ou desprovido de importância, não. O ponto aqui é outro. O ponto é que os esforços humanos não são eficazes para garantir a sua segurança de maneira autônoma. A segurança da cidade, diz o salmista, não repousa finalmente nos olhos atentos da sentinela, mas na providência do Senhor, o Deus que governa sobre todas as coisas, inclusive sobre os perigos e também sobre todos os meios humanos de proteção. Então, no verso de número 2, nós chegamos à terceira ilustração que é utilizada pelo salmista, quando o texto nos diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Essa terceira ilustração é a de uma pessoa obstinada. Alguém que se levanta bem cedo, se desgasta em trabalhos todos os dias, uma pessoa que às vezes deixa de lado até mesmo o sono e o descanso, que são coisas tão importantes para a vida, porque acredita que é o seu muito trabalhar que irá garantir o seu sustento. E aqui, mais uma vez, nós nos aproximamos de Eclesiastes. Tanto lá quanto aqui, a conclusão de Salomão é a mesma. O trabalho do homem é vazio. Ele é desprovido de um resultado permanente quando considerado a parte de Deus. Aqueles que se desgastam no trabalho e confiam em suas próprias forças, naquilo que suas mãos podem produzir, como se não dependessem da graça de Deus, acabam por experimentar a tristeza e não a alegria dos seus labores. Salomão não está dizendo que o trabalho é inútil em si mesmo. O fato em tela é que o trabalho pode se tornar inútil se o Senhor não o abençoar. Veja, nós podemos levantar todos os dias diligentemente, cumprir o nosso horário, bater as nossas metas, sermos funcionários exemplares e ainda assim não colhermos o fruto do nosso trabalho da forma como nós desejamos. Nós estamos sujeitos a crises financeiras, à maldade dos homens, a interesses políticos, a uma série de fatores que podem afetar o resultado do nosso trabalho. Dessa forma, aqueles que confiam unicamente nas suas próprias forças não conseguem nem descansar e nem desfrutar de maneira adequada dos frutos do seu labor. É por isso que Salomão entende que todo o esforço é inútil sem a ação de Deus. O que ele entendeu, e é isso que ele nos ensina aqui, é que aqueles que não confiam e não esperam pelo Senhor vivem e trabalham como se tudo dependesse deles e como se tudo estivesse sob o seu controle. Em contrapartida, o cuidado de Deus para com seus filhos os livra dessa ansiedade e da necessidade de dominar tudo.
Deus sustenta os seus filhos, abençoa os seus labores conforme a sua providência e lhes concede também a capacidade, a possibilidade de descansar. Por quê? Porque Ele mesmo os faz entender que as suas vidas não dependem finalmente das forças de suas próprias mãos. E ao final desses versos, o Salmo nos ensina que, porque todo bem procede de Deus, então os esforços humanos são vazios quando realizados sem confiança em sua graça e sem a espera por sua bênção. Salomão, portanto, nos chama para que nós não sejamos autossuficientes e para que nós aprendamos a não confiar tanto em nós mesmos e naquilo que nós acreditamos que somos capazes de fazer. De fato, nós podemos construir uma casa. Nós podemos proteger até certo ponto os nossos bens e a nossa família. Nós podemos trabalhar e alcançar resultados, mas nós não temos o controle absoluto sobre tudo aquilo que nós fazemos e nem sobre todas as circunstâncias com as quais nós lidamos. Nós não podemos garantir que a casa permanecerá. Não podemos garantir que estaremos sempre seguros, ou que o nosso trabalho frutificará e que esse fruto permanecerá em nossas mãos e nós desfrutaremos deles. Tudo isso nos mostra o quanto nós dependemos do Senhor para que os nossos esforços alcancem o seu propósito. A dependência de Deus, no entanto, não deve ser entendida como uma chancela para que nós abandonemos as nossas responsabilidades e esperemos que o Senhor faça aquilo que está sob a nossa incumbência. Não. Salomão não louva a preguiça. O texto nos mostra que Deus abençoa o trabalho e os esforços que são submetidos a ele. A casa precisa ser edificada, a cidade precisa ser vigiada, o pão precisa ser conquistado. E isso, em parte, se dará mediante os nossos esforços. A fé em Deus e a certeza de que Ele nos abençoa não podem ser usados como desculpas para que nós nos tornemos negligentes. Pelo contrário, é porque nós esperamos no Senhor e temos a certeza de seu cuidado, que nós devemos trabalhar com diligência. Contudo, sem a ansiedade, sem a autossuficiência e sem a ilusão de que tudo depende de nós. E esse princípio, meus irmãos, também é aplicável no que diz respeito à nossa salvação. E aqui nós vemos no Salmo 127 o eco do Evangelho. Muitos são os homens que acreditam que podem conquistar o favor de Deus e a vida eterna por meio de suas próprias forças ou capacidades. Contudo, diante da pergunta de Jesus, o que daria o homem em troca da sua alma, nós percebemos que não temos nada a oferecer. Se dependemos das bênçãos de Deus para edificar uma casa, para proteger uma cidade e obter o pão, quanto mais dependentes nós somos de sua graça para a nossa salvação. O pecado nos colocou em uma condição da qual nós não podemos nos libertar. Nós não podemos apagar a nossa culpa, não podemos satisfazer a justiça de Deus e nem produzir a justiça perfeita que Ele exige. Nenhuma obra religiosa, nenhum esforço moral, nenhuma boa intenção pode nos tornar aceitáveis diante do Senhor. E é nesse ponto que o Evangelho nos conduz a Cristo. Deus realizou por nós aquilo que jamais poderíamos fazer. Jesus viveu em perfeita obediência, tomou sobre si a nossa culpa, sofreu a nossa condenação e ressuscitou para nos conceder nova vida. A nossa redenção não é uma obra edificada pela força de nossas mãos, mas algo que o próprio Deus executou em nosso lugar. A salvação, portanto, não é um prêmio daqueles que fizeram o suficiente para merecê-la, mas a dádiva que Deus concede àqueles que confiam em Cristo. Somos salvos pela graça mediante a fé. O Evangelho nos chama, então, a abandonar a autoconfiança, a religiosidade vazia e ensimesmada, o nosso próprio senso de justiça, para que nós possamos descansar inteiramente na obra perfeita de Jesus. Assim como é inútil trabalhar na construção da vida se o Senhor não for o seu edificador, também é inútil tentar construir por nossos próprios méritos um caminho até Deus. Aquilo que nós não podíamos realizar, no entanto, o próprio Deus realizou por nós em Cristo Jesus. E é nele que nós encontramos o perdão, a reconciliação e a vida eterna. Portanto, no que diz respeito às nossas responsabilidades humanas, trabalhemos com fidelidade. Façamos aquilo que Deus nos incumbiu de fazer no nosso dia a dia sob a sua graça.
mas que quanto à salvação, descansemos completamente em Jesus, porque é nele que essa obra está edificada. Na segunda sessão do Salmo, Salomão muda o foco de sua reflexão. Depois de falar da casa que precisa ser edificada, da cidade que precisa ser protegida e do pão conquistado pelo trabalho, ele passa a considerar a continuidade dessa ideia de casa, mas agora no sentido de família e descendência. Também aqui, porém, o homem não é apresentado como autossuficiente. Os filhos que Salomão descreve como bênçãos do Senhor não são fruto da capacidade dos pais, nem do seu planejamento ou dos seus esforços. Eles são herança dada por Deus. Por isso, a partir do verso 3, nós aprendemos que, porque todo bem procede de Deus, os filhos são uma dádiva especial do Senhor à família. Olhe para o verso 3. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre de seu galardão. O verso 3, no texto hebraico, começa de uma forma interessante. Há uma palavra que é omitida em algumas traduções da Bíblia em língua portuguesa, que é a palavra rinê. Essa é uma partícula discursiva que tem a função de chamar a atenção do leitor para o que vem a seguir. Ela funciona como se o salmista estivesse dizendo: considere isso, ou preste atenção nisso, olhe para isso. Então, após chamar a atenção de seus leitores, Salomão introduz a cláusula principal que focaliza o crescimento da família mediante a chegada dos filhos como uma bênção procedente do Senhor. Nós sabemos claramente que a família é a primeira instituição estabelecida por Deus. Ainda no relato da criação, depois de criar Adão, o Senhor declarou que não era bom que o homem estivesse só, então formou Eva para ser a sua auxiliadora e companheira. Deus uniu o homem e a sua mulher em matrimônio e lhes ordenou que fossem fecundos e se multiplicassem. Assim, a chegada dos filhos é apresentada nas Escrituras como uma bênção, ou uma das bênçãos, que Deus pode conceder à união conjugal. É isso que o salmista admite aqui. Ele o faz dizendo que os filhos são herança e galardão do Senhor. Como herança, eles são recebidos graciosamente. Como galardão, eles são uma bênção preciosa dada pelo próprio Deus. Já nos versos 4 e 5, Salomão introduz uma nova metáfora. E ele diz: como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Os filhos são apresentados agora como as flechas na mão do guerreiro. A imagem ela é interessante de fato porque ela aponta para a perspectiva de que os filhos eles são importantes na vida da família. Assim, nós entendemos que os dons e as capacidades dos filhos, tal como os dons e as capacidades dos pais, guardadas as devidas proporções, também devem servir às necessidades do lar e, quando utilizadas dessa forma, são também uma manifestação da bênção de Deus. Talvez a força dessa metáfora não seja imediatamente evidente para nós, mas ela era muito significativa no contexto em que o Salmo foi escrito. Se lembre, por exemplo, da tristeza de Ana, que não tinha filhos e orou a Deus para que ele lhe concedesse sua graça nesse sentido. No antigo Israel, ter filhos era uma das grandes bênçãos da vida familiar. Além disso, naquela época não existiam os mesmos sistemas de proteção social dos quais nós dispomos hoje, né? Então, em tempos de crise, em tempos de guerra, ou mesmo durante a velhice, os filhos frequentemente se tornavam os responsáveis pelo sustento e pela proteção dos pais. Os filhos também representavam os interesses da família à porta da cidade. Você deve se lembrar das nossas exposições em Ruth, quando Boaz vai para a porta da cidade para resolver a questão do seu casamento ali, né? Porque no mundo antigo essas questões jurídicas eram tratadas à porta da cidade, uma vez que não existiam em muitas cidades lugares amplos como os fóruns para discussão. Então, aqui na linguagem dos Salmos, quando um homem precisa pleitear com seus inimigos à porta, ele está cercado dos seus filhos e os filhos representam os interesses da família ali, seja em questões jurídicas, sociais, comerciais, e eles eram então a proteção para os pais.
Logo, quando Salomão fala dos filhos como flechas na mão do guerreiro, ele aponta tanto para a força quanto para a utilidade dos filhos para a família, né? Assim como as flechas ampliam o alcance e fortalecem a defesa de um arqueiro, os filhos também dão continuidade à família, fortalecem a sua presença na comunidade e podem defender a família em circunstâncias difíceis. Por isso, o homem que recebia do Senhor muitos filhos era considerado feliz. Ele não enfrentaria sozinho os seus inimigos e nem estaria desamparado diante das adversidades. E aqui é necessário que a gente faça uma ressalva importante. O texto apresenta os filhos claramente como uma bênção de Deus. E, de fato, os filhos são não apenas bênção do Senhor, mas também são motivo de muita alegria para as famílias. Agora, isso não significa que pessoas solteiras ou casais que não tenham filhos estejam privados da bênção e do favor de Deus, ou que sejam incapazes de desfrutar de uma vida plena e abençoada. Não. O Salmo ele não transforma a quantidade de filhos em uma medida absoluta de felicidade, aprovação divina ou espiritualidade. Salomão celebra, de fato, aqui a manifestação particular da bondade de Deus na dádiva dos filhos. Contudo, a ênfase mais profunda do Salmo não está na capacidade humana de formar uma família numerosa, mas no Senhor de quem procede toda a bênção. É Deus quem edifica a casa, é Deus quem guarda a cidade, é Deus quem concede o sustento, é Deus quem também dá aos filhos como herança. E assim como a graça de Deus é multiforme, também são diversas as maneiras pelas quais ele manifesta a sua bondade sobre a vida dos seus filhos e sobre os seus lares. Tenham esses lares filhos ou não. Então, a esta altura, nós precisamos perguntar como essa verdade alcança a nossa vida. O Salmo 127 nos ensina que todo o bem procede de Deus. Isso inclui a bênção da família. O casamento, a chegada dos filhos, a vida no lar não estão à parte dos propósitos do Senhor, mas são dádivas da sua providência. Por isso, nós devemos viver a dádiva da família com gratidão e com alegria. O casamento deve ser entendido e deve ser desfrutado não como um mero contrato entre duas pessoas que declaram amor, mas como uma aliança que foi estabelecida diante de Deus. Por sua vez, os filhos devem ser tratados e cuidados em alegria e amor. Nós não devemos vê-los como obstáculos para os nossos projetos, mas como herança recebida da parte do Senhor. Tudo isso, no entanto, não significa que a vida familiar será sempre fácil. O casamento exige renúncia, a criação dos filhos envolve cansaço, preocupação, sacrifício. Ainda assim, a família continua sendo uma bênção. E sendo uma dádiva de Deus, a vida familiar deve ser vivida para a sua glória. Por isso é importante também que nós não transformemos a família no nosso bem maior. A nossa esperança não está, ou pelo menos não deveria estar, em construir uma família perfeita, porque as famílias perfeitas não existem. Todos os lares sofrem com os efeitos do pecado. A nossa esperança está em Cristo, que perdoa pecadores e transforma os nossos relacionamentos, inclusive familiares, para que eles sejam uma fonte de alegria para nós e glorifiquem ao nosso Deus e Pai. E em Cristo, nós recebemos uma bênção ainda mais especial. Deus nos introduz na sua própria família. Antes nós estávamos afastados dele, estávamos separados do seu povo. Agora, por meio de Jesus, nós fomos perdoados, fomos adotados como filhos e recebidos na sua igreja. Deus é o nosso Pai e em Cristo todos nós fomos feitos irmãos. Isso é especialmente precioso porque nem todos experimentarão as mesmas bênçãos da família natural. Alguns permanecerão solteiros, outros não terão filhos, outros enfrentarão perdas e sofrimentos na vida comum do lar. Contudo, todos aqueles que estão em Cristo pertencem à família de Deus. Portanto, recebamos com alegria a família que o Senhor nos concedeu e vivamos no lar para a sua glória. E, ao mesmo tempo, valorizemos também a igreja como a família que Cristo comprou com seu sangue. É Deus quem nos concede um lar nesta vida e, por meio de Cristo, nos recebe em sua família para a eternidade. Que o Senhor abençoe as nossas vidas e aplique a sua palavra aos nossos corações. Abaixe sua cabeça, oremos mais uma vez. Senhor, obrigado pela tua palavra.
Pedimos em nome de Jesus que o teu Santo Espírito aplique aos nossos corações, para que nós possamos viver segundo é a sua vontade. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém.